Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Atitude empreendedora e a busca por melhores resultados. Olá, o programa Oportunidades está começando e é este assunto que nós vamos tratar hoje. Se você quer mudar para melhor, então mude a sua rotina, mude o seu jeito de ser no seu trabalho, no seu dia a dia, em casa, que você vai se surpreender com os resultados. E para falar sobre esse assunto, sobre atitude empreendedora, nós temos aqui dois especialistas no assunto. Eu quero apresentar primeiro o Peter Altoer. Ele é coach, empresário, consultor em capital humano. Tudo bom, Peter? Mais uma vez com a gente. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Espero estar à disposição para a gente poder debater bastante aí o tema, né? Ok. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Tá? Ótimo. Eu apresento também o Marcelo Lage. Marcelo Lage, também empresário, consultor em inovação e empreendedorismo e mestre em administração na área também de inovação e empreendedorismo. Tudo bom? Sim, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Espero poder contribuir com esse debate também. Okay. Eu que agradeço a sua presença aqui, a presença de vocês dois hoje aqui. Fique à vontade aí para nos acompanhar nessa conversa aqui de hoje, tá? Empreendedorismo, atitude empreendedora é o tema de hoje. Nós estamos no ar. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Bom, eu queria saber, para começar, quais são as características de uma pessoa empreendedora, né? Ou qual seria a maior mudança que uma pessoa poderia ter para ela se tornar uma grande empreendedora em todos os sentidos. Eu pedir para o Peter iniciar, por favor. Primeiro, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né, o que vem na minha cabeça, o que a gente vê, né, no mercado também, são aquelas pessoas que têm uma ideia, mas que transformam essa ideia de fato numa inovação e geram resultados com essa ideia. Você falou a palavra inovação. Tem que estar presente a inovação? Sem dúvida, Guilherme. Sem inovação a gente não consegue pensar diferente, né? Um elemento importante para a inovação é uma cultura, se a gente está falando de uma organização, que estimule esse processo. Ou basicamente uma mente aberta, né, que possa ver diante de algum problema ou algo que não funciona muito bem, o que daquilo pode se transformar num produto, ou num serviço, ou numa solução, seja para a sociedade, ou para a empresa, ou para algum cliente, né? E você, Marcelo, como é que vê essa situação? Qual a maior mudança que uma pessoa tem que fazer nela mesma para ela ser uma grande empreendedora, ou ter essa atitude empreendedora? Olha, Guilherme, eu acredito que o fato de a pessoa ser empreendedora, o que marca essa diferença dos empreendedores, dos não empreendedores, é exatamente a ação. Né? Como o Peter estava falando, você conseguir transformar aquela ideia, aquele sonho em alguma coisa real e tangível. Né? Essa é a grande diferença. Né? As pessoas às vezes me procuram e falam assim, me fala uma oportunidade aí para eu investir, eu tenho alguém que tem uma ideia bacana para eu botar dinheiro. Essa pessoa não necessariamente é empreendedora. É um investidor, é diferente. O empreendedor é aquele que pega uma ideia e transforma ela em realidade. Seja dentro de uma empresa, quer fazer uma mudança dentro da organização, num processo, ou até mesmo fora da organização, que ela quer implantar um novo negócio, fazer alguma transformação na realidade dela que está ali à volta. Né? E a questão do elemento da inovação, ele normalmente está presente no sentido, às vezes, que seja num contexto pequeno. Né? O que é inovação dentro de um bairro pode não ser dentro da cidade, mas para aquele bairro foi importante, foi diferente, foi suficiente para levar aquele empreendedor ao sucesso. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa entender um pouquinho isso, que inovação tem contextos e tamanhos diferentes. Né? Uma pessoa pode ser extremamente empreendedora dentro da região que ela mora, né? Pode ser na cidade que ela mora, no estado, no país, no mundo. Você fazer algo verdadeiramente novo no mundo hoje é muito difícil, mas você consegue trazer novidades que estão acontecendo fora do seu contexto e trazer para cá essa inovação. Nós já passamos por aqueles tempos das grandes invenções, né? Mas é possível, em pequenas coisas, inovar algo, né, na vida de alguém, né? Ou de uma organização. Com certeza. Só que você falou de ideias, de sonhos, né? As pessoas têm sonhos, não basta sonhar também, né? Você, por exemplo, tem uma grande ideia e não executa, não entra em ação, não adianta nada. Absolutamente nada. Eu trabalho com meu trabalho tem a ver com empreendedorismo, pessoas que têm essas ideias e não sabem exatamente o que fazer com essas ideias. E muitas vezes me perguntam, mas eu não quero te falar porque você pode roubar a minha ideia.
Eu falei, a sua ideia não tem valor nenhum para mim. Nenhuma ideia tem valor nenhum. O que tem valor é quando ela é transformada em realidade, quando você começa a construir e entregar alguma coisa para alguém. Enquanto a sua ideia for só uma ideia que não entrega nada para ninguém, para um cliente, ela não tem valor nenhum. Ela é apenas uma ideia como tantas outras que existem por aí. Vocês têm uma empresa, né? Cada um de vocês. Eu vou até fazer um breve histórico de vocês aqui. O Peter Noronha agora é o nome da empresa também? Exatamente. É nova, né, Peter? Acabou de ser lançada aí no mercado, né, acumulando... De coaching e treinamento. Exatamente, né, para a gente poder atuar diretamente como agente de mudança e trazendo essa experiência, enfim, de atuação dentro das empresas que eu já tenho há mais de 15 anos, em processos de melhoria de gestão, enfim, desenvolvimento de pessoas e treinamento. Né? E do Marcelo é Startify? Isso. É o quê? É treinamentos também, né? A Startify a gente brinca que é uma escola de inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de escola, a gente promove experiências sociais, a gente não tem carteira, sinal, horário para tudo. Né? Certo. A gente promove encontros de pessoas para trocar ideia e aprender junto. Né? E, inclusive, a gente entende que a consultoria é um processo de ensinamento, é um processo de aprendizado por parte, né, da empresa que contrata a gente. Então a gente faz tudo junto, a 4 mãos sempre. É porque eu estou situando aqui o telespectador para entender de que forma vocês trabalham. Ou seja, vocês são consultores, vocês têm empresa, e cada uma empresa, e as pessoas buscam vocês para fazer algum tipo de trabalho, né? Eu achei engraçado o que Marcelo falou aí, do medo, do receio da pessoa ter uma ideia, não vou falar a minha ideia. Isso normalmente acontece quando alguém leva algum serviço para vocês? É bem comum, né? Porque às vezes a pessoa, seja na vida pessoal, profissional, até dentro de uma empresa, Guilherme, o que acontece? E a gente está vivendo muito isso nesse momento turbulento que a gente está, estava até conversando antes com vocês, né? Esse é exatamente o momento da gente criar e inovar e fazer diferente. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Pela questão da insegurança, de você, vou ficar quietinho, vou recuar. Agora que você precisa entregar valor e de fato propor uma ideia, que aí é um aspecto importante. Primeiro assim, não é só ter ideia como o Marcelo estava falando, ela é viável? Essa ideia, se de fato acontecer na realidade, é possível, ela vai agregar? Outro aspecto, isso vai agregar valor ao negócio? Porque muitas vezes também as pessoas não dão ideias, mas que não têm agregação de valor. Né? Esse é um aspecto importante. E segundo, que essa ideia ela possa se transformar de fato, que você tenha parceiros internos também para suportar essa ideia e fazê-la acontecer. Porque muitas vezes isso também a ideia não se operacionaliza exatamente por isso. Né? Então acho que a gente tem que olhar esses 3 aspectos. E um pouco de arriscar também, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa tem uma grande ideia ou imagina ter uma grande ideia, né, e ela não vê problema algum em executar aquela ideia. É por isso que é importante ter a consultoria, né? Sim. Porque se a pessoa tem uma ideia, procura sozinho lá as possibilidades ou não vê as dificuldades, né, ela pode dar um tropeção na frente e não seguir, né? Sem dúvida. Igual, por exemplo, no processo de coaching, que é uma parceria entre o coach e o coachee, que é quem participa do processo, geralmente a pessoa vem com uma demanda, às vezes até de fazer diferente, ou inovar, ou mudar de carreira, enfim, como ela pode alavancar uma performance em alguma área. E muitas vezes ela traz ideias e em cima do processo a gente vai validando isso. Mas isso é viável? Isso tem a ver com a sua missão, os seus valores? Quais são os ganhos e as perdas desse processo? Entende? Então tem uma investigação dedicada dentro de um processo como esse para que aquela ideia, ou aquele novo comportamento, aquela nova postura, ou aquele resultado esperado, né, desejado, ele possa ser executado e agregue valor, seja para a pessoa, se for um contratante individual, ou seja para a equipe ou para a empresa. O que a gente vê muito, assim, as pessoas que têm medo de apresentar a ideia, é porque, primeiro, que ela acha que alguém vai roubar a ideia dela. Eu já falei, ideia não tem valor nenhum, então não se preocupe que ninguém quer roubar a sua ideia. Acontece que, se alguém pegar a sua ideia e a capacidade de execução dele for maior do que a sua, você provavelmente dançou. Né? Então, se você tem algum receio, né, de que a sua ideia vai ser roubada, o receio é que você tenha uma baixa capacidade de execução. E isso é um problema grave para você que quer empreender. Se você tem uma baixa capacidade de execução, né, de transformar a ideia em realidade, realmente você vai ter uma dificuldade, independente de qual seja a sua ideia. Entendi. Pode ser a ideia A, B, C, D, pode fazer o próximo Google. Se você não tiver capacidade de execução, você não vai
conseguir transformar isso em realidade. Então, esse medo é um medo muito bobo, infantil, que a gente diz. Porque não é a ideia em si que tem valor. É o que você vai fazer com ela e a capacidade que ela tem de gerar valor para as pessoas. Isso é valor. Empreender, a pessoa aprende, né, ser empreendedor. Com certeza. Ela não tem aquela coisa de, nasceu assim, para isso, não. No passado, ela pode desenvolver isso. No passado existiu, na década de 40, 50, tiveram várias pesquisas, inclusive, que tentavam identificar este perfil empreendedor. E aí ele estava lá que tinha ensino superior, que eram pessoas, enfim, com diversas características, né, corajosas, de visão e tal. E o que ninguém parou para pensar, e que recentemente já conseguiram comprovar isso, é que o que acontece de fato é que a pessoa se torna esse perfil à medida que ela vai empreendendo, à medida que o empreendimento dela vai dando certo, ela vai sentindo várias necessidades de se aperfeiçoar e de se melhorar, né, na sua atitude, nas suas capacidades, que ela precisa para conseguir fazer o negócio dar certo. É o pulo do gato. Que ela vai aprendendo à medida que vai pulando, né? O pulo do gato não nasce sabendo, né? Uhum. Você vai pulando e aprendendo. Mas tem um processo também que eu acho que vocês podem me dizer se eu estou falando besteira ou não. A mudança, como eu coloquei na abertura do programa, na rotina, né? Melhorar a rotina, melhorar as atitudes, pequenas atitudes do dia a dia. Isso ajuda também, Peter? Muito. Eu ia complementar o discurso do Marcelo, né? Por quê? Primeiro, assim, para a gente ter mudança, a gente precisa ter tomada de consciência, né? Então, se você precisa mudar um comportamento, geralmente, se você não se dá conta disso, alguém chegar ou alguém da sua empresa te dá um toque. Então, aí é o autoconhecimento. A questão do autoconhecimento, e para quem quer empreender, quer inovar, isso é chave. Uhum. Né? E aí a gente poderia listar várias competências as quais a gente já está falando. Outro ponto é experimentação. Uhum. E aí que entra a questão um pouquinho de ser corajoso, de arriscar, porque às vezes as pessoas têm pequenas ideias, até na empresa, de ajustar um processo, de melhoria, de gerar, sei lá, uma outra característica de um produto, por exemplo. Né? A gente está falando de coisas muito, às vezes, grandiosas, né? São ajustes finos dentro de um processo mesmo, né? Para entregar mais rápido, de agilizar. E aí, com essa experimentação, ele vai vendo o que funciona ou não, então ele vai testando, e aí sim, associado à resiliência, que é essa coisa de você só tem um foco no resultado. E você vai ajustando os seus comportamentos à medida que eles não vão sendo adequados, ou não te aproximam do seu objetivo. Então, assim, associando esses elementos, a gente acredita que consegue fazer a coisa acontecer e promover as mudanças necessárias. Né? Vamos só complementar aqui, vamos imaginar aqui uma grande organização, ou até mesmo uma pequena empresa, né, mas que quer trabalhar a inovação, o empreendedorismo em todo o seu pessoal. Né? E tem o ponto de vista do empregado e o ponto de vista do empregador. Né? Qual a diferença aí? Eu gostaria que vocês respondessem no próximo bloco. Nós vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre atitude empreendedora e neste bloco eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o ponto de vista do empregado e o ponto de vista do empregador, né? Dentro desse contexto aí da inovação e do empreendedorismo. Como é que fica? O que difere uma coisa da outra aí? Eu acho que tem duas coisas, né? Como estava falando no bloco anterior, a gente tem que pensar na atitude do líder e na atitude do empregado. O líder precisa construir uma cultura que recebe ideias, que é receptível a essas ideias, onde as pessoas e saber que algumas delas não vão dar certo, né? Que são experimentos, como o Peter estava falando. Então, dentro desse aspecto, o líder e aí o empreendedor, né, o empresário, ele precisa construir uma cultura que é receptível a essas ideias e entender que nem todas vão dar certo, né? E que para achar uma que vai dar certo, ele vai ter que testar várias. Sim. Né? Então, isso é importante. E o empregado, ele precisa entender que o líder dele, ele não é um concorrente, não é um competidor na briga pela escadaria aí o empregado. O empregado precisa entender que o líder dele não é um concorrente na escalada pelo cargo mais alto da empresa. Na verdade, eles são parceiros que precisam construir junto, né? Agregar valor junto para a empresa. Se a empresa não crescer, não vai ter espaço para nenhum dos dois. Né? Então, isso é importante entender. Simbiose. Com certeza. Né? A empresa precisa funcionar como um organismo único, que quer crescer para que as pessoas que estão lá possam crescer junto com a empresa. Mas o empregado, eu vejo assim, eu acho que tem que ter também a visão do dono.
não é? Porque senão ele Perfeito. fica estagnado ali, vai conforme a maré, né? Ele não desenvolve, não é proativo. É o que a gente estava comentando antes, né? Sob a ótica do empregado, por mais que a empresa não tenha cultura, que a gente ouve muito isso, minha empresa é pequena, ou ela é familiar, ou ela literalmente não tem a cultura de inovar e aceitar o erro como algo positivo, a gente, independente disso, precisa, através das nossas ideias aderentes ao negócio, a gente precisa estimular essa realidade, né? E essa mudança de cultura dentro da empresa. Então, esse é um principal aspecto. Então, assim, não se furte a dar ideias, mas que, primeiro, sejam alinhadas ao negócio, que você consiga mensurar os impactos e, às vezes, as pessoas também chegam e falam assim, Pedro, como a gente começa abordando, né? Você, por exemplo, como empresário, se eu chegasse e falasse, estou vendo um erro na sua empresa, você ia gostar de ouvir isso? Provavelmente não, né? Mas se a gente chegasse, olha, estou vendo uma oportunidade de melhoria aqui no nosso processo na empresa, provavelmente a escuta dele vai ficar um pouco melhor, ou mais aberto a isso. Ou seja, a gente então, olhando esses aspectos, tendo atitude e a resiliência, porque às vezes também você dá uma ideia, né, Guilherme, ela não funciona numa primeira vez. Então você precisa olhar o que não aconteceu direito, o que foi errado, o que faltou de repente nesse checklist aqui que a gente está falando, e aí fazer diferente. Uma hora a tendência é que aquilo seja aceito e o aspecto bem positivo disso é que isso vai disseminar na organização. Então, às vezes, a área de vendas fez uma melhoria, uma mudança, alguém teve uma atitude empreendedora, isso pode impactar, de repente, na área de logística, alguma outra coisa. É óbvio que a cultura inovadora, empreendedora, idealmente, é que ela possa ser sempre estimulada dentro da organização, que aí deixa o terreno preparado para isso. E como a economia move todas as empresas, né, é bom antecipar-se aos fatos, né, do que está acontecendo na área econômica do país, da região. Isso é bom também, né? Com certeza. Para testar qualquer ideia, inclusive, né? O que eu sempre digo é assim, você precisa estar com um radar ligado, né? Você precisa estar percebendo quais que são... Informação é importante, né? A informação é parte do processo, né? Só que a informação que você recebe de algumas fontes, por exemplo, internet, televisão, normalmente isso não é suficiente. É muito importante você ter informação primária, ou seja, direto com a pessoa que vive o problema. Você precisa identificar esse problema, essa lacuna que existe dentro da organização. Então, como o Pedro está falando, qual é o problema que aquilo que você está enxergando causa para a organização? A gente está tendo um custo desnecessário? A gente está demorando muito para entregar para o cliente? A gente está entregando uma qualidade menor do que poderia? Então, a gente precisa contextualizar o problema que você está enxergando, porque não basta você apontar um problema, porque apontar problema é reclamar, né? Não adianta a gente ficar reclamando. O que a gente precisa testar é o que eu vou ganhar ao resolver esse problema que eu estou vendo. E aí é a oportunidade que vem. Eu estou vendo aí que o Marcelo está falando muito qual o trabalho que eu estou entregando ao cliente, isso é resultado. O Peter também citou essa questão de foco no resultado. Foco no trabalho não é mais importante, não? E o resultado é a consequência? De alguma forma as coisas se correlacionam, né? Porque assim, se você está executando um trabalho, né? Vamos pegar o exemplo da área de vendas, e você está vendo que a insatisfação dos clientes está aumentando, provavelmente você precisa parar, rever aquele sistema de trabalho, aquele processo de trabalho, para aí sim pensar novas ideias e novas possibilidades. Aí naquela linha que a gente falou, você vai testar, inserir um novo processo e aí ver se aquilo vai dar um novo resultado. É porque eu falo isso que muita gente tem ideias fabulosas, né? Executa essa ideia e quer resultados imediatos e não trabalha para isso. Então, por isso que a gente comentou da resiliência e da flexibilidade, né? O exemplo clássico é do Paul Chiche da 3M. Então, assim, foram tentativas e erros fracassadas, mas que em algum momento identificou-se uma oportunidade, aquilo foi bem promovido e aconteceu. Até hoje é útil para todo mundo. Né? Foi a persistência. Exatamente. O que eu costumo dizer, Guilherme, é o seguinte, é que o resultado é consequência do trabalho. A forma como você faz esse trabalho, se for bem estruturado, vai te dar um resultado. A questão é, se a gente foca no trabalho ou no resultado? A gente precisa focar no resultado, mas atuar no trabalho. Então, a forma como a gente está trabalhando hoje não está me dando o resultado que eu gostaria, em termos de custo, de margem, qualidade, o que quer que seja o resultado que você está buscando, alguma coisa aqui no trabalho precisa mudar. Mas o importante é construir o resultado.
de forma sustentável. Se o meu resultado também está variando muito, alguma coisa no meu trabalho não está legal. E eu preciso entender o que é isso. Então, a gente atua no trabalho, mas o foco tem que ser em gerar resultado. Quando eu falei de informação, é importante também ter a informação, o Marcelo, você falou que também, lógico, e buscar essa informação não só pelos meios tradicionais, mas por pessoas também especializadas, né? O network, a rede de relacionamento também é importante numa organização para facilitar o empreendedorismo, a inovação? Sem dúvida, eu acredito que quando a gente está falando em inovação e fazer diferente, eu estou partindo da coleta de informações que elas vêm por diversos canais, né? Seja da sua própria história, de histórias de pessoas que já deram certo ou fizeram aquilo acontecer, e também, enfim, empresários ou profissionais que têm uma história de sucesso naquela área, né? E aí empresas também, às vezes você pode modelar uma empresa, a gente fala modelar, é basicamente entender como ela construiu aquela solução. E aí queimar um pouco de etapa e aprender com os erros deles, que isso é uma coisa positiva também. Né? Vocês têm mais de 10 anos nessa área. O Petra tem quantos anos? 15 anos. 15 anos, Marcelo? 10 anos, né? 10 anos. Qual a maior dificuldade que vocês já encontraram assim, na tentativa de levar essas ideias para uma empresa, ou para um empresário, ou para um grupo de funcionários? Porque cada um tem um processo diferente, um processo mental diferente, né? A maior dificuldade que eu vejo, Guilherme, é exatamente a questão do modelo mental. É muito fácil, de maneira genérica e no discurso, você explicar e a pessoa entender o que precisa para construir uma cultura de inovação. Agora, transformar esse entendimento em ação do dia a dia, em rotina... E unificar também, né? E passar isso para todos os líderes da organização e todos os meios, essa é uma grande dificuldade. Você conseguir fazer com que o líder preste atenção que uma atitude dele muitas vezes está indo contra aquilo que ele acredita que ele precisa, né? No sentido de o cara chega com uma ideia e ele fala, não, agora não posso. Essa atitude pode ter matado, porque isso gera uma história. E a cultura das empresas, a gente percebe muito através das histórias que são contadas. Então, se um funcionário começa a contar para o outro que o chefe estava com a porta fechada, não quis ouvir a ideia dele, isso começa a se tornar uma coisa comum dentro da empresa e as pessoas param de levar ideias para o líder para tentar implantar ou buscar a parceria que a gente estava citando aqui antes. Desmotiva. Então, essas histórias, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Né? O que as atitudes da liderança estão gerando, que histórias as atitudes da liderança estão gerando dentro da empresa. O aspecto liderança, ele é chave dentro desse processo. E diante de consultorias individuais ou para empresas, né, acho que o Marcelo vai corroborar isso, o que a gente sempre coloca? Precisamos construir uma cultura, se não existe. Então não adianta eu vir fazer um treinamento para uma equipe, para eles darem novas ideias, se na hora daquilo acontecer de fato, né, o líder não vai dar suporte, a empresa não vai oferecer o tempo, não vai entender aquele erro como um não, mas que está mais próximo do sim, né, ou um aprendizado, na verdade. Então, isso é chave. Primeiro, preparar a alta liderança, depois a média gerência e aí, em paralelo, começar a desenvolver programas, seja de reconhecimento, simbólico, inclusive, para que essas ideias afloresçam e aí sim comecem a tomar conta e permear a organização. Então, precisa entender da perspectiva de médio e longo prazo, né, Marcelo? Exatamente. É muito importante complementar isso aqui, que a gente não pode deixar de falar. Né? Mudança de cultura não é uma coisa que se faz de curto prazo. Não é resultado rápido. Sabe? Isso é uma ilusão que eu não sei quem foi que criou, mas que a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. Inovação não se cria cultura de inovação no curto prazo. Não vai ser um programa que você fizer durante uma semana, botar todo mundo no hotel e gerar a ideia que vai resolver o problema da sua empresa. Cultura de inovação é um negócio, como o Peter falou, tem que ser construída persistentemente ao longo do tempo, né, para que você conseguir gerar ideias verdadeiramente inovadoras. Olha, gente, a conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar o programa de hoje. E antes de encerrar, como de costume, eu gostaria de dar a palavra para vocês darem o último recado aí, com as suas considerações finais. Peter, iniciando, por favor. Legal. A dica que eu dou, pessoal, é o seguinte: agora é a hora de você fazer diferente, de você empreender, de você experimentar. As empresas estão precisando disso, de pessoas que de fato assumam essa posição de dono e promovam mudanças que vão agregar, seja em relação a custos ou melhorias de processo, enfim.
E não desista, né? Siga no caminho, adaptando as estratégias, porque uma hora a sua ideia ela vai ser aceita se bem estruturada, se bem vendida e associada aí ao negócio da empresa. Né? Ok, Peter Noronha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Né? Marcelo, suas últimas considerações. Bom, o recado que eu quero deixar é exatamente que, como eu estava falando antes, é um trabalho de longo prazo. Mas se você demorar muito para começar, quanto mais cedo você começar, mais cedo o longo prazo chega. Né? Então, eu acho que é importante a gente marcar isso. Como o Peter falou, é o momento de começar e fazer pequenos experimentos, mesmo dentro da sua própria organização. É uma grande mudança de cultura que você quer fazer, mas vamos começar pequeno. Selecione uma área, um departamento, um grupo de pessoas que seja, né? Para você começar a experimentar um pouquinho de ações diferentes, novas políticas, enfim. Testa aquilo que você quer que a sua empresa seja daqui a algum tempo. É preciso algum sacrifício, sacrificar um pouquinho o que você é hoje, né, para conseguir construir o que você quer ser amanhã. Mas tem que fazer. E os resultados virão. Com certeza. Ok, gente. Muito obrigado, Marcelo, também. Marcelo Lage, pela sua participação hoje aqui. Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois, né? E ao telespectador, eu agradeço também a sua audiência e vamos pensar nisso. Novas atitudes, novos resultados, todos os dias, né? Vai fazendo isso no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia. Você vai colher bons resultados, com certeza. O programa Oportunidade fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!